Fala pessoal, hoje vamos falar de um tema muito importante para quem pratica atividade física, que é a frequência cardíaca. Tenho certeza que você já ouviu falar que existem algumas zonas mais importantes, seja para emagrecimento, seja para você melhorar seu sistema cardiovascular. Então eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para você entender a diferença dessas zonas de treinamento, e a importância do batimento cardíaco e como usar ele nos seus treinamentos. E a primeira coisa que eu quero começar falando nesse vídeo, é um mito que existe sobre a zona que você gasta mais gordura e a zona que vai fazer você emagrecer. E por que isso é um mito? Porque as pessoas, elas tentam sempre achar aquela famosa bala de prata, aquela famosa fórmula mágica, aquela coisa que vai fazer ela realmente perder gordura e aquilo ali é a solução dos problemas dela. Então, quando falam para ela que fazer aeróbico na zona 2, que é uma zona ali de média para baixa intensidade, que ela consegue sustentar ali 30, 50 minutos, que os batimentos cardíacos dela ela tem que calcular numa fórmula X, que vai diminuir a idade, subtrair aquilo, vai fazer com que ela chegue numa zona que ela perde mais gordura. Mas não é bem assim que funciona. Por quê? Porque o dia primeiramente tem 24 horas. A perda de gordura não vai ser somente ali em 30 a 50 minutos de atividade que você fizer. A perda de gordura ela acontece ao longo do dia inteiro. O nosso corpo está utilizando gordura como fonte de energia o dia inteiro. E não adianta você fazer uma atividade aqui que você gastou 30, 40, 50 minutos, em que a principal fonte de energia utilizada pelo seu corpo para fazer aquela atividade foi gordura, se no resto do dia você fizer um monte de outras coisas erradas para quem tem esse objetivo de perder gordura. O emagrecimento ele é multifatorial, Muitas pessoas não conseguem emagrecer, não porque não estão fazendo aeróbica em zona 2, às vezes elas até fazem, mas elas estão com sono desregulado, e com sono desregulado ela desregula hormônios, por exemplo. Ela faz com que o corpo esteja com uma resistência à insulina, às vezes ela está com problema na tireoide, às vezes ela está com uma baixa de minerais. Então, um problema no sono pode ser o problema da pessoa não conseguir perder gordura. Falei aqui da resistência à insulina, que é uma outra coisa que a alimentação também pode fazer, Quando a pessoa come, em excesso, carboidratos refinados e açúcar, a pessoa também está constantemente produzindo muita insulina, o que gera uma síndrome metabólica e uma resistência à insulina. Isso faz com que o corpo, constantemente esteja armazenando tudo que você come em forma de gordura. Então, não adianta você fazer um aeróbico na zona 2, de 30 a 50 minutos, porque vai gastar mais gordura se ao longo do dia inteiro tudo que você faz, seu corpo armazena gordura, porque o seu corpo está com uma síndrome metabólica. Então você está vendo aqui que é multifatorial, o sono influencia, a sua alimentação influencia, uma reunião estressante no seu trabalho influencia, porque o estresse também gera processos no corpo de cortisol elevado, de resistência à insulina, de enrijecimento dos vasos, que faz com que a pessoa também não consiga emagrecer, também estimule o corpo a armazenar gordura. E aí você pode ficar fazendo aqui 30, 50 minutos, uma hora e meia de aeróbico em baixa intensidade que não vai ser suficiente para você emagrecer, porque você tem que buscar o acompanhamento de uma pessoa que vai te ajudar a entender tudo que está acontecendo no seu dia e quais são os pontos que estão te atrapalhando a chegar no seu objetivo. A frequência cardíaca ela é importante sim no treinamento, mas no treinamento esportivo. Por quê? Porque é importante a gente treinar em diferentes intensidades, porque o nosso corpo ele tem diferentes vias metabólicas. Isso depende do esporte que você faz, Se você é um atleta de futebol que o tempo inteiro você dá um sprint para poder pegar uma bola, toca ela, fica um tempo andando, quando você recebe a bola, você dá um sprint para poder chegar no gol, completamente diferente de um outro esporte como o vôlei, por exemplo, que você fica ali em pé, de repente você recebe uma bola, de repente você salta, é uma outra demanda, é uma demanda diferente também de um maratonista ou de um corredor de rua, que seja de 10 ou meia maratona. A pessoa, ela tem que entender que existem diferentes vias metabólicas, ela tem que entender que existe treinamento de força, ela tem que entender que o treinamento dela vai ter que passar por isso tudo para ela melhorar o desempenho esportivo dela. Mas o emagrecimento é o que menos deve se preocupar com a frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca ela vai melhorar sim, seu sistema metabólico, ela vai melhorar sua troca gasosa, ela vai melhorar a função das suas mitocôndrias, tendo essa reciclagem e deixando mais eficiente a produção de energia do seu corpo, fazendo com que você tenha uma troca gasosa eficiente nos seus pulmões. Obviamente, você vai ter muitos benefícios no seu organismo fazer atividade aeróbica em zona 2. Mas se você está preocupado em achar uma zona ideal para você perder gordura, porque é isso que vai fazer você emagrecer, isso é um preciosismo, que pouquíssimas pessoas vão ter a vantagem nela, É aquele fisiculturista que está ali tentando perder aquela última gordurinha, E aí ele já está ali, no detalhe do detalhe, É um atleta que especificamente alguma coisa que ele tem que fazer, não porque ele está na zona 2, mas ele tem aquele corpo ali por tudo que ele fez para poder chegar naquele corpo, uma alimentação saudável, 2, 3 sessões de treino no dia, sono adequado. Aí você fala assim, o atleta faz aquela corrida ali na zona 2, por isso que ele tem aquele corpo. Não, ele faz
faz aquela corrida na zona 2, né, porque ele precisa recuperar mais rápido, porque ele precisa deixar o fornecimento de energia dele eficiente, né, ele precisa ter uma recuperação mais rápida intra-treino e entre sessões de treino, né? Não é para ele emagrecer, né? O atleta não tem aquele corpo ali porque ele faz zona 2. Ele faz a zona 2 porque é uma parte do treinamento dele. Então assim, agora que eu já expliquei, né, que a zona 2 não é o que vai fazer você perder mais gordura, que é multifatorial, né? Apesar de várias pessoas falarem, você faz a zona 2, faz essa baixa intensidade, porque isso vai fazer perder mais gordura, saiba que tem outras coisas que você precisa ficar atento, né? Antes de ficar preocupando somente com isso aqui. Aproximadamente, na atividade física, é responsável de 15 a 20% pelo seu processo de emagrecimento. Ou seja, 85%, 80%, né, do seu dia, das outras coisas que você faz, que não é atividade física, impactam no seu emagrecimento, ou seja, impactam muito mais do que a atividade física, que é 15 a 20%. Então, se você quer emagrecer, corrige todas as outras coisas, busca um acompanhamento profissional, porque isso vai fazer com que você tenha os resultados que você tanto deseja. Em relação às pessoas que estão querendo utilizar a frequência cardíaca como treinamento, é imprescindível sim que você tenha alguma coisa para poder monitorar essa frequência cardíaca. Seja um relógio que meça a sua frequência cardíaca, seja as fitas, né, que eu utilizo aqui no tórax para poder medir seus batimentos. As fitas, elas eram antigamente, né, muito mais precisas do que os relógios, mas os relógios hoje melhoraram muito a tecnologia, então tem relógios muito precisos que você consegue sim com eles fazer todos os treinamentos, né? Eles medem com uma precisão muito boa ali no momento. Então primeiro você vai ter que fazer um teste ergométrico e achar a sua frequência cardíaca máxima, ou se você tiver receio ou não quiser ter esse gasto, né, para fazer isso com algum acompanhamento médico, né, normalmente uma clínica de cardiologia, você vai estimar, né? E aí tem os cálculos de você estimar a sua frequência cardíaca máxima, e aí a partir dessa frequência cardíaca máxima você vai determinar ali quais vão ser as zonas, né? Então 60% da sua frequência cardíaca máxima, 70%, 80%, 90% da sua frequência cardíaca máxima. Mas se você tem uma pessoa que monta seus treinos de corrida, por exemplo, ou seus treinos de bicicleta, você vai ver que essa pessoa, ela utiliza, né, tanto o pace, né, o ritmo que você vai correr, o ritmo que você vai pedalar, né, os watts na bicicleta, como também a frequência cardíaca, né? E a frequência cardíaca, ela vai colocar ali algumas zonas que você tem que ficar um tempo nela para cumprir aquele treino. Se você não tem esse acompanhamento profissional, o que eu tô te falando aqui é importante que você faça treinos diferentes. Por quê? Porque um treino, você chega lá 90 a 100% da sua frequência cardíaca máxima, obviamente não é um treino que você consegue sustentar muito tempo, né? É um treino de altíssima intensidade, mas que o volume vai ser curto, né? Sejam 10 sprints de 30 segundos, descansando 2 minutos, ou seja, você vai 30 segundos muito forte e vai descansar um período grande, né? Você está estimulando uma via metabólica, né? Você está utilizando o ATP-CP, você está utilizando ali uma via que não vai utilizar oxigênio, não vai utilizar glicose como fonte de energia, né? Vai utilizar basicamente o ATP, 30 segundos de sprint, 20 segundos de sprint. Agora você começou a treinar outro tipo de estilo, né? Tiros de 2 minutos, de 3 minutos, com uma pausa, né, um pouco mais curta ou um pouco mais longa, depende de como você quer fazer a recuperação naquela fase de treino. Você já começa a utilizar a glicose também como fonte de energia. E se começa a ficar muito longo os seus treinos, né, com uma intensidade um pouco mais baixa, que mais próximo de 60%, 70%, você começa a utilizar gordura. Por quê? Porque você não consegue mais utilizar os estoques de glicogênio do seu músculo, né? Já depletou, seu ATP também, né? Senão já não consegue regenerar e seu corpo produzir ATP na velocidade, né, que ele está sendo utilizado, e aí começa a utilizar predominantemente mais gordura. Então, o que é importante você saber? Que o seu treinamento tem que treinar e tem que passar por todas essas vias metabólicas, porque a gente deixa o nosso corpo mais eficiente quando a gente treina todas essas vias, né? Então você treina muito forte, treina médio e treina em baixa intensidade, para que você varie os estímulos, para que seu corpo ele esteja em constante, né, adaptação e faça, né, a supercompensação do treinamento, né, deixando com que você ali, um dia que fez uma exigência muito grande, né, recicla aquelas mitocôndrias e elas deem conta para suportar a atividade que você fez, né, porque elas são as baterias do nosso organismo, elas que produzem energia lá na nossa célula. Então, quando você varia esses estímulos, você provoca que o seu corpo evolua constantemente. Agora, se você corre, por exemplo, sempre 5 km aí perto da sua casa, na mesma velocidade, né, 3 vezes por semana. Óbvio, né, tem benefícios dessa atividade física, mas não tem evolução, né? Ou então tem uma evolução bem lenta, né? Você vai melhorando ali, né, um pouquinho de tempo, aí um tempo depois você consegue melhorar um pouquinho, então você corria 5 km, vamos arredondar aqui para em 25 minutos, né? Depois de um bom tempo você consegue 24,50, depois 24,40 e vai baixando. Agora, se você estivesse fazendo treinos que variassem a intensidade, em pouquíssimo tempo você já conseguiria baixar 1 minuto, conseguiria baixar, né, 2 minutos, passaria de 25 para 24, para 23, para 22,5, porque o processo de adaptação, né, para quem varia aqui dentro das zonas de frequência cardíaca, né, é muito maior do que uma pessoa que faz
somente o mesmo tipo de treino. E se você não faz parte, né, do grupo de pessoas, né, que tem assessoria esportiva, né, que tem um treinador para montar os treinos, tem aplicativos como o aplicativo da Nike, ou mesmo aqui treinos no YouTube, que variam essas intensidades e que passam diferentes tipos de treino para você variar e alcançar os resultados, né, e melhorar o seu desempenho que você tanto busca. Eu quero que você comente aqui embaixo. Primeiro, você achava que existia essa zona que perdia mais gordura e que era isso que ia fazer você ter o sucesso no emagrecimento que você tanto busca? E você também sabia, né, a importância de variar a sua frequência cardíaca aí nos treinamentos, né, o estímulo do mais leve para o médio para o mais intenso? E compartilha esse vídeo com alguma pessoa aí que acha que aquele aeróbico que ela está fazendo naquela intensidade vai ser o crucial para ela conseguir emagrecer. Lembre de se inscrever aqui no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão, curtir esse vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas. E eu vou deixar aqui um vídeo na sequência sobre cardio, se ele é mais importante antes ou depois do treino. Tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá.